Bom dia, igreja! Tudo bem? Feliz segunda-feira para vocês. Sejam bem-vindos a mais um devocional diário. Hoje nós estamos em Lucas capítulo 19. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, faça isso. Quero dar as boas-vindas a cada um de vocês e oro para que a sua semana comece bem, comece abençoada e que Deus fale contigo hoje através desse nosso devocional diário. Nós estamos avançando pelo livro de Lucas, estamos já no capítulo 19, só tem 24 capítulos. Amanhã veremos o capítulo 20, depois de amanhã o 24, e aí já entramos no Evangelho de João. Então estamos já avançando rapidamente aí pelos evangelhos, essa primeira parte do Novo Testamento. E no mês de setembro, durante a nossa série dos 40 dias de propósito, nós vamos fazer uma pausa do nosso estudo do capítulo diário para a gente então entrar no livro Uma Vida com Propósito. Nós vamos estudar o livro, vamos comentar o livro durante os 40 dias, daí a gente retorna para o nosso para o nosso devocional diário aqui, baseado em capítulos da Bíblia. Então, convido você a ficar com a gente, a você acompanhar conosco, porque nós estamos avançando rapidamente aí pelos evangelhos e já vamos chegar no livro Uma Vida com Propósitos também. Eu quero lembrar você que hoje, sendo segunda-feira, minha folga, não estou ao vivo com vocês, esse devocional foi previamente gravado para que você possa ter um devocional para começar a sua semana e para que eu possa descansar um pouquinho também, depois de uma semana bem corrida. Nós estamos no capítulo 19 de Lucas e eu quero falar contigo hoje sobre esse capítulo. Nós vamos ver que ele é dividido em 3 partes, mas existe um tema que ocorre em todas as 3 partes do capítulo. Existe um tema que, no meio de toda a história que é contada e todos os momentos que são vividos nesse capítulo, esse tema é algo em comum e esse tema é o foco que nós vamos ter para o nosso devocional de hoje e o foco, inclusive, da nossa oração lá no fim do nosso devocional. Então, vai dando um bom dia aí, vai interagindo com seus irmãos, com as suas irmãs. Se você tem um pedido de oração, coloca aí também, depois nós vamos orar por ele. E abra sua Bíblia comigo para Lucas capítulo 19. Nós começamos com uma história famosa, que se você cresceu na igreja, você cresceu ouvindo essa história, a história de Zaqueu. Vamos começar ali no versículo 1, lendo essa história rapidamente. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Fim do versículo 2, anote isso, chefe dos publicanos. Os publicanos eram pessoas que eram encarregadas pelo Império Romano, que dominava aquela região de Jerusalém e de Israel, para cobrar impostos do povo. Então, eles eram pessoas muito odiadas pelos judeus. Por quê? Primeiro, porque eles trabalhavam para um império que dominou Israel. Eles foram conquistados militarmente pelo Império Romano. E o Império Romano, então, cobrava impostos do povo. Tirava dinheiro do povo para mandar para Roma, para construir as cidades, para as batalhas de Roma e assim por diante. Então, os publicanos eram encarregados por Roma de pegar impostos. Então já eram odiados porque representavam a força militar que os dominava. Mas eram duplamente odiados porque muitos deles usavam da sua posição, da sua autoridade, para extorquir dinheiro ilícito do povo. Então, Zaqueu, pega só, era um publicano, já duplamente odiado por representar o Império Romano e por extorquir dinheiro. E pior, ele era chefe dos publicanos. Então, triplamente odiado, Triplamente odiado esse homem. E o que acontece, você conhece a história, é que Jesus chega para onde Zaqueu estava. Zaqueu tinha subido numa árvore para poder enxergar Jesus. A multidão era muito grande, não tinha como enxergar Jesus. Ele sobe numa árvore para enxergar Jesus de cima para baixo. E Jesus chega até onde Zaqueu estava e diz o seguinte no versículo 5, olha comigo: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. E então, versículo 6, ele desceu rapidamente
e o recebeu com alegria. Zaqueu desce da árvore, Jesus diz, cara, quero ficar contigo na sua casa hoje. Ele desce da árvore e recebe Jesus com alegria. Mas, versículo 7, todo o povo viu isso e começou a se queixar, dizendo, ele se hospedou na casa de um pecador. Aqui começa já a rejeição e a divisão de opiniões. E, aliás, Jesus já vem dividindo opiniões desde os capítulos anteriores. Semana passada a gente já viu, né, histórias onde Jesus vem dividindo opiniões. Aqui acontece de novo. Está lá um chefe dos publicanos, pecador dos pecadores. E Jesus decide ficar na casa dele. E o povo diz, cara, está errado isso. O povo se queixa, ele está ficando na casa de um pecador. As opiniões vão se dividindo. Mas olha o que acontece quando Jesus fica na casa desse pecador. Versículo 8. Zaqueu se arrepende, ele diz para Jesus, cara, eu vou vender tudo que eu tenho, vou dar metade para os pobres, e daqueles que eu extorqui dinheiro, eu vou devolver 4 vezes mais aquilo que eu extorqui. Ele está confessando, cara, eu extorqui dinheiro, eu usei minha autoridade para roubar dinheiro ilícito do povo, e eu vou devolver 4 vezes mais. E Jesus diz, olha o versículo 9, hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Pois, versículo 10, o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. Pegue isso porque é chave para o nosso capítulo. O Filho do Homem veio para buscar. Então, para buscar, eu preciso ir ao encontro de alguém e salvar aquele que estava perdido. O que Jesus está dizendo aqui? As opiniões estão se dividindo. Pecadores recebendo Jesus com alegria. Aqueles que não se acham tão pecadores estão julgando Jesus e se queixando de Jesus, dizendo, esse cara aí está errado, esse cara aí fica com pecadores aí, já estão começando a se dividir. Gente que entende que precisa de um Salvador e se arrepende. Gente que talvez não entende o quanto precisa de Jesus e se queixa e aponta dedos e reclama e assim por diante. As opiniões estão se dividindo, mas o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. E Jesus, vendo essa situação, ele conta uma parábola. É a continuação da história. Olha o versículo 11 comigo. Estando eles a ouvi-lo, então, continuação, estão ouvindo Jesus ainda. Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Então Jesus está sabendo, cara, essa turma não está entendendo nada. Estão achando que o reino de Deus vai se manifestar agora, que eu vou me tornar rei, que eu vou dispensar o Império Romano, que eu vou botar para fora o Império Romano. Então, os publicanos eram para ser expulsos, eles representavam o Império Romano. Jesus era para se tornar um rei político que expulsava o Império Romano e reestabelecia o reino, do povo judeu. E Jesus, entendendo que eles não estavam entendendo nada, ele diz o seguinte, olha o versículo 12 comigo, continuação da história. Um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas, uma mina para cada servo, 10 servos, 10 minas. E ele disse, façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer, não queremos que esse homem seja nosso rei. Versículo 15, contudo ele foi feito rei e voltou. Até aqui por enquanto. Então, já temos aqui nessa parábola 2 tipos de pessoas. Seus servos, que são entregues um valor em dinheiro, uma mina, era o salário de 3 meses de um trabalhador braçal, ok? Então não era pouca coisa, não era um trocado, não era uma fortuna, mas não era um trocado, tá? Um valor significativo. Então, são dados minas. E são delegados com a oportunidade de investir isso e fazer esse dinheiro multiplicar. Esses são os servos. Os outros são os súditos.
Os súditos são aqueles que diz aqui o texto, cara, eles não queriam que esse cara fosse rei, não. Manda uma delegação para dizer para ele, nós não queremos esse cara como rei. Contudo, versículo 15, ele foi feito rei e voltou. Já temos aqui uma divisão. Lembra que estamos falando de divisão de opiniões, estamos falando de rejeição de Jesus. Essa turma aqui mandou uma delegação para falar, nós rejeitamos esse cara como rei, não queremos ele como rei. Contudo, ele foi feito rei. Independentemente da opinião deles, ele foi feito rei. Obviamente está falando aqui de Jesus, tá? E quando ele voltou, versículo 15, ele mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber o quanto eles tinham lucrado, o que eles tinham feito com aquilo que eles tinham recebido. E um deles, o primeiro, versículo 16, diz, Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Uau, multiplicou 10 vezes. E olha o que o Senhor diz. Muito bem, meu bom servo, respondeu o Senhor, por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. Guarde isso. Ele é dado um valor em dinheiro e ele multiplica isso vezes 10. Agora, ele é dado o governo sobre 10 cidades. Cara, que incrível isso. Ele é dado um valor de 3 meses de salário de um trabalhador braçal. Não é pouco, mas também não é muito. E agora ele vai governar sobre 10 cidades. Ele foi dado um valor, e porque foi fiel nesse valor, agora ele não é dado um valor, ele é dado autoridade. Guarde isso, nós vamos chegar lá. Segundo servo, a mina dele rende 5, só para acelerar a história. Ele é dado governo sobre 5 cidades. Um terceiro servo que é chamado, ele diz, eu tinha medo do Senhor, eu guardei a mina num pedaço de pano, está aqui a sua mina, não rendeu nada, e assim por diante. E ele diz para esse servo, versículo 24, tomem dele a sua mina e deem ao que tem 10. E aí disseram para ele, versículo 25, Senhor, ele já tem 10. E Jesus respondeu, versículo 26, eu lhes digo que a quem tem mais será dado, e a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. Versículo 27. E aqueles inimigos meus, aqueles que não queriam que eu fosse rei, que mandaram uma delegação porque já me rejeitaram, mas eu fui feito rei de qualquer forma, que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. O que Jesus está dizendo aqui? Algumas coisas nessa parábola para daí a gente chegar na terceira parte do capítulo e na nossa aplicação. A parábola já divide opiniões, servos e súditos, certo? Os servos são dados um valor, são dados algo precioso e são dados uma ordenança de que multipliquem isso. Cara, aquilo que você recebeu, faça crescer, invista isso, busque, faça com que isso multiplique. Queridos, eu e você somos esses servos. Nós fomos dados algo valioso. Nós fomos dados a presença de Deus, o evangelho que salva, a verdade sobre Jesus Cristo. Nós fomos dados a nossa salvação. E o nosso trabalho, até que Jesus venha como rei até a segunda vinda de Cristo, é que nós multipliquemos isso, que a gente trabalhe para multiplicar isso, para que a gente invista, para que a gente ore, para que a gente busque, para que a gente aprenda, para que a gente cresça, para que através de nós aquilo que Deus nos deu, que não é uma coisa valiosa, mas pode crescer, que aquilo cresça através de nós. Esse é o nosso trabalho, aquilo que Deus nos confiou. Aquilo que nós recebemos, ele deve crescer, e à medida que ele cresce, olha só que interessante, eles foram dados um valor, e quando foram confiados aquele valor e viu que o valor cresceu, Deus deu a eles autoridade. Começa com um valor, algo precioso. E quando o servo é aprovado e é visto que ele é um servo bom e fiel, que fez multiplicar, que pegou aquilo, entendeu o chamado e investiu com sabedoria e fez multiplicar, orou, buscou, evangelizou, participou, serviu, cara, o negócio cresceu, não parou em mim, aquele servo é dado agora autoridade sobre cidades. Quem pegou o que tinha e fez crescer, será dado mais. Aquele valor que a gente recebe se transforma e multiplica para que a gente cresça
em autoridade, reine sobre cidades, Jesus diz. E quem recebeu e deixou, recebeu, mas não fez nada com o que recebeu. Note que o último servo, ele recebe algo precioso, mas ele não valoriza. Ele não faz nada com aquilo, ele guarda para si, está lá, legal. Quando Jesus voltar, eu vou dar para ele ali o que ele me deu, vou dizer muito obrigado, não sabia muito o que fazer com aquilo. Diz que aquilo que foi dado lhe será tirado, e será dado ao que tinha 10. Até o povo diz, não, mas ele já tem 10, você vai dar para ele. Jesus diz, cara, para quem foi dado, quem mais foi dado, né, mais receberá. E aquele que tem pouco e não multiplicou vai ser tirado dele. Ou seja, aquilo que Deus nos dá de revelação, de entendimento, de graça, de um discipulador para acompanhar você, sabe, de pessoas e de recursos espirituais, e a gente não valoriza, a gente não busca, a gente não investe, a gente deixa lá guardado, tá bom, se der eu vou, se não der eu não vou. Quando a ficha não cai do valor, da preciosidade daquilo que Deus nos deu, até aquilo que a gente tem nos será tirado. Tem gente que recebeu valores de Deus, coisas preciosas de Deus, não conseguiu valorizar, e até aquilo que recebeu, até um pouquinho de revelação, um pouquinho de ministração, lhe será tirado e será dado àquele que tem 10, aquele que multiplicou, aquele que entendeu, aquele que valorizou. Jesus está procurando servos bons e fiéis. Mais uma vez, divisão de opiniões aqui, pessoas rejeitando Jesus. E ele termina a parábola dizendo, cara, aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Então, tem aquele grupo que não quer, que rejeita Jesus. Jesus diz, cara, esse grupo, né, assim como me rejeitou, será também destruído. Agora, vamos continuar para a entrada triunfal, porque continua esse tema de rejeição. Olha só. Jesus, ele então... chega na entrada triunfal, um pouco antes, né, dele ser morto, ele entra em Jerusalém, ele sobe em um jumento, ele entra na cidade. Algumas pessoas, versículo 38, recebem ele com alegria, dizendo, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Estão louvando a Deus. Versículo 39, outros já rejeitam e dizem para os fariseus que estavam no meio da multidão, disseram para Jesus, repreende os teus discípulos, Jesus, está errado o que eles estão fazendo, estão louvando você como se você fosse o Messias, para com isso, repreende. Os fariseus estão contrariados nessa história, mais uma vez, divisão de opiniões, alguns aceitando, louvando a Deus como Messias, como o rei dos judeus, outros repreendendo Jesus, não deixa os seus discípulos falarem isso, divisão de opiniões. E por último, nós vemos no fim do capítulo um lamento de Jesus sobre Jerusalém. Eu quero ler contigo isso e daí nós vamos aplicar. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre a cidade. Jesus chorou sobre a cidade. Versículo 42, e disse, se você compreendesse nesse dia o que traz paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Olha só. Ele diz para Jerusalém, como se estivesse conversando com Jerusalém, com a cidade, né? Se você entendesse o que está acontecendo hoje, que o Messias esperado está no seu meio, mas infelizmente está oculto aos seus olhos. Versículo 43. Virão os dias em que seus inimigos construirão trincheiras contra você, e rodearão e cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e seus filhos, e não deixarão pedra sobre pedra. Jerusalém seria destruído. Jesus já sabia disso, isso aconteceu 70 anos depois de Cristo, tá? Porque você, olha só a última frase aqui do versículo 44. Porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Anote isso, sublinhe isso na sua Bíblia. Porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Em todas essas histórias do capítulo 19, tem a história de Jesus purificando o templo, mas eu não vou entrar nessa história agora. Nós temos pessoas que aceitam e que rejeitam Jesus. Nós temos opiniões divididas. Zaqueu aceita e a turma julga Jesus. Nós temos o cara que recebeu uma mina e multiplicou e o cara que recebeu a mina e guardou.
não valorizou aquilo que recebeu. Nós temos pessoas que na entrada triunfal vão e adoram a Jesus e os fariseus dizendo, ei, está errado. E Jesus termina a sua fala chorando sobre Jerusalém, dizendo, cara, você não reconheceu a oportunidade que Deus te concedeu. Queridos, eu quero falar sobre isso um pouquinho contigo. Todos nós fomos dados uma oportunidade. Todos nós recebemos a oportunidade de entender a respeito das coisas do reino, a respeito de Jesus, a respeito da Bíblia. Hoje o que nós estamos fazendo aqui é uma oportunidade. Estamos recebendo uma oportunidade de aprender sobre as coisas de Deus, de olhar um capítulo, de aplicar ele para as nossas vidas. Todos nós fomos dados uma oportunidade. E a pergunta que eu quero deixar comigo e contigo hoje é, será que nós estamos reconhecendo a oportunidade que nos foi dada? A parábola que Jesus conta aqui, o incentivo de Jesus, a expectativa de Jesus na parábola é que a gente multiplique aquilo que nos foi dado. Multiplique aquilo que nos foi dado. Nós fomos dados algo precioso, o evangelho da salvação, a verdade de Jesus Cristo, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. A nós foi dada a oportunidade de entendermos, de ouvirmos, de Deus trabalhar o nosso coração, abrir o nosso coração para essa realidade, nós recebermos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Essa oportunidade que nos foi dada, essa mina que nos foi dada, ela foi dada não somente para nós, mas para que nós multiplicássemos, para que nós proclamássemos isso, para que através da sua vida, da minha vida, do seu serviço, do meu serviço, que isso se multiplique. Mas nem todos entendem e nem todos seguem. Essa é uma oportunidade que nós temos. Deus abriu os nossos olhos para que a gente pudesse se tornar um seguidor de Jesus, mas nem todos entendem e nem todos seguem. Alguns recebem essa oportunidade, recebem a mina e falam, ah, legal, não sabia muito o que fazer com isso, então guardei, tá lá. Minha Bíblia, né? A gente tem aprendido o quanto isso aqui é precioso, né? Todo dia a gente lê e Deus fala algo novo com a gente. Mas tem gente que tem Bíblia em casa, mas tá lá na prateleira, sabe nem onde é que tá. Nós temos sido dados a oportunidade de participar de uma família da fé, mas tem gente que vem quando dá tempo. Nós temos sido dados dons para servir, capacidades para servir o povo de Deus, e tem gente que não entendeu isso ainda. Vai ter gente que não vai entender, e vai ter gente que não vai seguir. Da mesma forma que esse capítulo todo relata uma divisão de opiniões e uma rejeição de Jesus, assim também comigo e contigo. Tem pessoas que vão abraçar a oportunidade, vão reconhecer a oportunidade e vão utilizar essa oportunidade para multiplicar a sua influência, e aqueles que receberam e multiplicaram, foram fiéis com aquilo que Deus deu, será-lhes dado autoridade. Aquele que multiplicar a riqueza que lhe foi dado, lhe será dado autoridade espiritual, autoridade para reinar. Mas aquele que não reconhece, até mesmo aquilo que lhe foi dado, lhe será tirado. Queridos, nem todos vão seguir, nem todos vão entender. Eu gostaria que a gente hoje tirasse um tempo para orar por aqueles que talvez ainda não enxergaram, que possam reconhecer a oportunidade que foram dados e possam reconhecer a sua necessidade. Zaqueu reconheceu que precisava de um Salvador, ele recebe com alegria, ele se arrepende, ele transforma a sua vida, e Jesus diz, cara, eu vim para buscar e salvar esses que estavam perdidos. Quem reconhece que está perdido é que reconhece que precisa de um Salvador. O problema é aquele que acha que não precisa de um Salvador. Aquele que se acha melhor, tá errado ir na casa de Zaqueu, tá lá um pecador, ele tinha que estar na minha casa, eu sou justo, eu mereço Jesus estar na minha casa, aquele cara não merece. E quem reconhece que precisa de Salvador é que recebe salvação. O problema é aquele que se acha, aquele que rejeita, aquele que não consegue entender a oportunidade que lhe foi dado. Eu gostaria de orar hoje contigo.
por nós, para que nós possamos multiplicar aquilo que recebemos, possamos valorizar aquilo que Deus nos deu, possamos multiplicar através das nossas vidas, para que nós possamos pegar algo que nos foi dado de precioso e através da nossa fidelidade, da multiplicação, que Deus nos dê a capacidade de reinar, nos dê autoridade para que aquilo que a gente recebeu possa se tornar ainda maior, né? Deus quer dar a você e a mim, meu irmão, minha irmã, autoridade sobre cidades, sobre, né, não sobre cidades no sentido físico, mas que aquilo que a gente recebeu de evangelho, de tesouro, se multiplique na nossa vida e por sermos servos bons e fiéis, Deus nos dê autoridade sobre coisas ainda maiores. Deus quer nos dar autoridade. E vamos orar também por aqueles que talvez não entenderam ainda, que possam reconhecer a oportunidade que eles têm. É o que Jesus diz, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Jesus chora a respeito disso. Vamos orar pelos nossos irmãos, nossos vizinhos, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, que não reconheceram ainda a oportunidade ou a sua necessidade. Não acham que precisam, para que Deus toque os seus corações e Deus possa trazê-los também a salvação. Jesus quer salvar aquele que está perdido. Ele foi para a casa de Zaqueu porque ele queria salvá-lo. Que nós possamos ter pessoas ao nosso redor que reconhecem como Zaqueu que precisam de ajuda e recebam Jesus. Eu quero aproveitar aqui para orar pelos 40 dias de propósitos, onde nós temos um alvo de ver 100 pessoas sendo salvas, tomando uma decisão por Jesus. Então vamos aproveitar e orar que nesses dias que antecedem, onde nós estamos preparando o caminho para os 40 dias de propósito, que Deus toque no coração de homens e mulheres, que sejam como Zaqueu, que possam se esforçar, né? Zaqueu subiu numa árvore, mas que possam entrar numa devocional, vir numa igreja, né? Possam estar conosco para ver Jesus e possam ter um encontro com Jesus que muda as suas vidas. Amém? Nós vamos orar por isso. Se você tem um pedido de oração, coloca aí também e vamos orar para que nesse tempo Deus use esses 40 dias de propósito. Use a sua vida convidando pessoas a estar conosco. Convide, fale, replique nas redes sociais tudo aquilo que a gente vai estar postando nos próximos dias, para que pessoas possam vir, pessoas possam enxergar Jesus e aquilo que te foi confiado de evangelho, aquilo que te foi confiado de conhecimento possa ser multiplicado e abençoar a vida dos seus vizinhos, seus colegas de trabalho, né? A sua família e que possam encontrar a Jesus também. Ok? Vamos orar por isso? Senhor, nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos hoje e queremos, Deus, que aquilo que nos foi dado seja multiplicado. E Deus, nós temos uma oportunidade gigantesca, maravilhosa nesses 40 dias de propósitos e nós oramos sim, Deus, por pessoas ao nosso redor, pessoas sobre as quais o Senhor nos deu influência, sejam porque são vizinhos ou colegas de trabalho ou familiares. Oramos, Pai, para que nós possamos, através da nossa vida, brilhar a luz de Jesus e que pessoas possam enxergar a sua necessidade de um Salvador e a oportunidade que lhes foi dada, através dos 40 dias de propósito, através dos cultos, dos pequenos grupos, do devocional diário, de tudo que vamos fazer, ó Pai, que possam reconhecer essa oportunidade, tomar essa oportunidade para si e possam encontrar Jesus. Eu oro, Pai, que os Zaqueus ao nosso redor subam na árvore, Pai, figurativamente falando, se esforcem para se colocar num lugar onde possam enxergar Jesus e que ao enxergar Jesus, Jesus possa entrar na sua casa e transformar as suas vidas. Oramos por salvação, Deus, salvação para aqueles que estão ao nosso redor e que o Senhor nos use com autoridade, Deus, com autoridade, para trazer salvação para aqueles que estão ao nosso redor. Pai, eu oro também por cada pedido que está listado aqui no chat, coloco diante do Senhor, peço tua bênção, peço a Deus que o Senhor venha ao encontro de cada necessidade nessa manhã, suprindo, curando, salvando, libertando, transformando as nossas vidas. Nós te amamos, Jesus, e oramos isso em teu nome. Amém. Amém, gente. Deus te abençoe aí. Um ótimo dia. Amanhã estamos de volta com o capítulo 20, continuação da história aqui de Lucas, ok? Aguardo vocês. Um ótimo começo de semana para você. Que Deus te abençoe.